aqui dando suporte para a gente. Vocês conseguem enxergar bem a Gilmara? Sim. Que bom. Bom, tá. Já está gravando, acho que já pode iniciar, né? Então tá, vamos lá. Bem, pessoal, queria saudar a todos mais uma vez, né, que estão aí presentes de maneira remota. Queria também saudar a todos que estão aqui presentes, né, acompanhando aí a defesa do trabalho de conclusão de curso da aluna Milka, né, um sujeito aí muito conhecido nossa, né, enfim. Então, pessoal, a gente, a partir de agora, né, com a banca composta, né, pela professora Carol e pela professora Wilza, a gente vai dar início aqui a esse momento de defesa, que é um momento de desfecho, né, um momento super importante, enfim. E aí, pessoal, a gente então vai dar o pontapé, né, da defesa do trabalho da Milka, cujo título é Quem tem medo da educação sexual, uma análise sociohistórica comparativa sobre a educação sexual entre o período do regime civil-militar e o governo atual, certo? Bem, então, pessoal, como segue os parâmetros aqui de um momento de defesa, né? A gente vai ter no primeiro momento, o momento da exposição, que a Milka vai ter aí de 15 a 20 minutos para fazer essa exposição. Posteriormente, a gente vai passar a fala, então, para as professoras da banca, professora Carol e professora Wilza, para que elas possam fazer as colocações necessárias e devidas em relação tanto ao trabalho escrito, como também à apresentação oral, certo? Posteriormente, a gente vai pedir licença, então, às pessoas presentes, né, para se ausentar durante um tempo, para que a banca possa atribuir um valor e uma nota final em relação a tudo que a Milka conseguiu construir, não é? Em termos de trabalho de conclusão de curso. E aí, por fim, a gente retoma, mais uma vez aqui, para chegar ao veredito da banca. E aí a gente vai dando o encerramento aqui desse momento final. Tá bom, pessoal? Bem, eu queria só pedir a todos o devido cuidado em relação, pessoal, ao áudio, tá certo? Para que a gente não tenha aí maiores interferências. Então, eu peço aí a compreensão de vocês nesse sentido, para que a gente possa conduzir aqui da melhor forma possível, tá bom? Bem, então, a partir de agora, eu vou passar a bola para Milka, para que ela possa fazer esse momento inicial aqui, e a gente poder dar continuidade ao processo, tá bom? Milka, minha amiga, sei que a expectativa é grande, né? Mas, enfim, dá uma respirada, tá certo? E aí agora o momento é seu, beleza? Então vamos lá. Se quiser aprender aí. É isso que eu vou fazer, ficar melhor. E aí eu coloco no bolso. Não estou acostumada com esse Paranauê. Estão me ouvindo bem, galera? Primeiro, agradecer a galera que está aqui hoje. Muito obrigada. Agradecer ao Wilson, a professora Carol, ao Luiz, por terem topado esse desafio. Também o Luiz e Carol pela paciência. E a Wilson já está me acompanhando há 200 mil anos. Então, eu quero dizer que hoje é um dia muito especial, porque foram 11 anos para poder eu conseguir me formar em psicologia. Então, NIT pela misericórdia, né? Estou aqui concluindo. Resistência é o meu pseudônimo. Mas antes de me apresentar, está aqui a Gilmara. A Gilmara é nossa intérprete de Libras, minha companheirona assim, nesses anos também, sempre trazendo acessibilidade para o meu trabalho quanto educadora sexual. E a Gilmara é uma mulher branca, de cabelo loiro, está com uma camisa verde, uma calça branca e está fazendo a interpretação para a gente, as pessoas com deficiência, quando puderem, as pessoas surdas, para quando elas puderem acessar o trabalho. Eu sou Milka Freitas, sou uma mulher branca, tenho os olhos claros, o cabelo claro também. Estou com a roupa toda preta e na camisa tem escrito abuso só o meu, denuncie, que é uma mensagem para denunciar abuso o abuso sexual contra criança e adolescente. O meu trabalho veio justamente de uma inquietação, né? Eu fiquei me perguntando quem tem medo da educação sexual, porque caixas d'água que as pessoas resistem tanto à educação sexual e acha que ela é para ensinar a fazer sexo, que vai incentivar a criança, a adolescente ao erro, à promiscuidade. Então, foi a partir de inquietações e lendo alguns livros e textos que também vinham trazendo as histórias da educação sexual e da sexualidade através do tempo.
E aí, por isso que eu fiz uma análise sócio-histórica com a ditadura e o governo atual. Já vou logo dizendo que a pessoa que acessar esse vídeo, que eu vou compartilhar, corações durinhos que apoiam o governo atual, nada contra vocês, é só para vocês compreenderem que foram vocês que criaram a história da educação sexual para fazer sexo. Entendam, corações durinhos, como foi que a história começou por vocês, tá? Pode passar, professor. Por favor, não me ataquem, não estou preparada para haters. Então, não é só sobre sexo, não é ensinar sexo, né? Quem tem medo da educação sexual, e por quê? A educação sexual, ela veio para o mundo para transformar. Só que quando ela veio para o mundo, ao longo desses séculos, e aí a gente faz um gancho bem rapidinho, que foi no final do século XVIII, as pessoas que seriam conservadores, igreja, medicina, inventaram a educação sexual de fato para combater o sexo, para perseguir a masturbação. Então, tem uma coisa aí que não foi a gente que defende a educação sexual para outras coisas, partiu de vocês, entendeu? Do povo antepassado a vocês. Pode passar, professor. E aí, quem foi que me deu o boom na cabeça assim, de começar a estudar a história da sexualidade de fato, a história da educação sexual? Foram as minhas divas, Melody Del Priore, que, aliás, eu conheci, linda, maravilhosa, que vai receber esse trabalho depois, já disse que quer ler esse trabalho, e também a Regina Navarro. Então, são duas, a Melody Del Priore é uma historiadora, e a Regina Navarro, ela é sexóloga, ela é educadora sexual, e ela é muito incrível, as duas são muito rainhas. Então, elas foram a minha base para começar a pensar o que era que eu queria falar nesse TCC, e também junto com as inquietações que eu já estava. E, paralelo a isso, eu peguei textos tem Cielo, tem artigos científicos, professora, Wilza, mas também tem relatórios da Unesco, tem da ONU, tem as revistas da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, tem matérias jornalísticas de imprensa muito respeitada, inclusive tem um podcast que eu indico para todo mundo, que é Retratos Narrados, que retrata a história de Jair Bolsonaro desde seu nascimento até esse momento agora. Pode passar. Bom, os critérios, os escritores, né, que foram utilizados foi a educação sexual, ditadura civil-militar. É importante se dizer o porquê de civil-militar, porque a sociedade civil contribuiu com o golpe de 64, né, quando se mobilizaram contra o governo, que na época era o João Goulart. Usei também repressão sexual, conservadores, famílias, moral e bons costumes, ideologia de gênero e governo Bolsonaro. Os critérios de inclusão foram as produções voltadas sobre a educação sexual e a ditadura civil-militar e o atual governo, e os critérios de exclusão eram qualquer produção que não tivesse nada a ver com a história, nada a ver com os paranauê da educação sexual. Então, eu já botei para o cantinho, pode passar, meu professor. Minha gente, 20 minutos, está uma pessoa que nem eu. Meu Deus do céu. Passei um semestre para 20 minutos, está aqui, nem sei como. Vamos lá. Eu não estou lendo necessariamente os slides, viu, meu povo? Eu estou olhando aqui para poder me orientar por causa do nervosismo, mas a gente consegue. Então, como foi que tudo começou? Como eu tinha falado lá no início, foi realmente uma inquietação pessoal, as vivências dentro de casa, e eu preciso fazer um parênteses aqui, que a minha mãe, eu sou adotada, mas a minha mãe biológica, que inclusive está assistindo, ela sempre... Calma. Vai ter 5 minutos a mais, né? Ela sempre... Ai... Choro em libras. Vai. Calma. Porque... Ai... Eu sou a primeira pessoa da família que estou me formando, então tem todo um aparato aí. Mas, enfim, a minha mãe, ela, uma forma, acho que, de compensar o fato de ela ter me dado para outra família para eu ser amada e cuidada e educada, ela sempre me deu liberdade para conversar sobre sexo. Eu chorando, tão emocionada, mas eu tenho que falar sobre isso, porque ela fica dizendo que nas minhas redes sociais eu não falo, mas é porque, mãe, não tem para que eu estar falando da família o tempo todo. Mas a minha mãe tem um papel fundamental nisso, de eu ter essa liberdade, inclusive eu passo essa liberdade para minha filha,
de falar sobre a educação sexual. E foi a partir das minhas curiosidades, inclusive o meu primeiro livro voltado para a saúde sexual foi o livro que falava de doença sexualmente transmissível. E eu vi aquele monte de ferida e eu dizia, não, eu não posso deixar as pessoas ficarem cheias de ferida. Eu achava que era fácil. Era só dizer, uso camisinha, e não era bem assim. Então, peguei os textos, peguei os relatórios das instituições que eu acompanho, os trabalhos, e peguei também as minhas relações afetivas, juntei tudo isso e disse, não, vai ser esse tema, e é por aí que eu preciso entender, não a partir de agora, mas eu tenho que entender a partir de antes. Por que as pessoas atacam tanto a educação sexual? Pode passar. Inclusive, quando eu dizia que queria ser sexóloga, a minha família, minha mãe adotiva dizia que eu queria ser puta, e eu dizia que ia ser uma puta sabida, formada, rica, maravilhosa. Um beijo para as putas, amo vocês. Trabalho com as putas e adoro, elas me ensinam muito. Vamos lá. E as minhas amigas travestis e transexuais também. A história, ela é antiga, e como eu falei, fazendo esse recorte, lá no final, começou no século XVII, mas veio com muito mais força no final do século XVIII, que era a caça à sexualidade das crianças e adolescentes. O padre lá, o povo da igreja, dizia, olha, esses meninos nasceram aí endiabrados, pega esses meninos, e se vocês viram que eles estão se masturbando, tasca a pena nele, tasca a chibatada, bota o milho para ficar ajoelhado ali, porque o maligno está querendo tomar conta da família e a coitada da criança não sabia nem o que estava acontecendo. Então, a safadeza já estava na cabeça do povo adulto e jogava esses pecados para as crianças. E aí, o que acontecia? Antigamente se dizia que se a família não desse conta de combater a masturbação, imagine, uma campanha anti-masturbatória que reflete, inclusive, até hoje, viu, minha gente? Principalmente para as mulheres. Mas aí dizia assim, professora, se você perceber que o menino está suando, está nervoso, está se tremendo, tá, não sei, com o rosto vermelho, pega a palmatória e dando cacete na mão dessa criança, porque ela com certeza se masturbou. Mas, minha gente, imagine você quando vai fazer um concurso ou uma prova, que chega o professor, o fiscal perto de você, quem é que não se treme, minha gente? Aí a criança tinha um troço, se tremia e achavam que essa criança estava endiabrada se masturbando. Isso foi entre o século XVII e XVIII. No século XIX, a igreja, ela começa a interferir em como os casais iriam ter sexo. Então, o padre dizia para o marido e para a esposa qual era a posição ideal, qual era a posição de uma mulher certa, como é que o homem tinha que fazer, inclusive as roupas tinham um buraco aqui no meio, para poder o cara só colocar o seu pênis na vagina das coitadas das mulheres lá, e não podia tirar roupa nem nada, a mulher que quisesse gritar, dar seu gritinho na oitava, não podia, porque já era uma devassa, e devolvia para a família. E aí, imagine a igreja, mas eu não consigo imaginar o padre dizendo, olha, você vai ficar de 4, não pode ficar de 4, está errado, é pecado, você vai ficar um por cima do... Olha, isso foi a igreja, viu, minha gente, tá aqui na história. E aí, o que aconteceu? As casas, e aí quem é de interior vai lembrar muito disso, elas são rodeadas de santinho, de crucifixo, de tudo que lembre a igreja. Aí você imagina, na hora do Paranauê, tá Nosso Senhor lá, Nossa Senhora, então a igreja interferiu, sim, nas posições sexuais. Aí a gente chega no século XIX, século XX, que inclusive tem um surgimento da sexologia, que foi um marco nessa época, e eu fiz um destaque aqui para um médico chamado José de Albuquerque, que foi o primeiro médico a intervir em relação à sexualidade e dizer, peraí, igreja, peraí, medicina, vocês estão tudo errado. A educação sexual, ela vem para combater as doenças venéreas, né, que é o que a gente chama de IST hoje, infecções sexualmente transmissíveis. Ela veio também para dizer que esse povo não pode estar fazendo filho à torta e à direito, e também para proteger a saúde dessas crianças e adolescentes, e principalmente dos adolescentes que já estavam aí se desenvolvendo. E aí ele teve esse papel muito importante nessa época. E aí eu já entro na Era Vargas. E aí a Era Vargas tem um contexto muito interessante, porque o Julinho, né, o Getulinho, ele criou os manuais sobre o sexo. E aí esses manuais eram o quê? Para os meninos, dizia como era que fazer, como era que ensinar a mulher a dar prazer para eles, e tinha todo um paranoia, que inclusive eles não podiam tratar as mulheres como tratavam as prostitutas nos bordéis, mas que tinha que ter um certo cuidado para que as mulheres não sentissem nojo na hora e ia se deparar com a varinha de condão expelindo alguma coisa. Então tinha toda essa coisa. Agora, já o manual para as meninas era o quê? Como ser boa dona de casa, como ser boa mãe, como não desagradar o seu marido, como não incomodar ele. E era interessante que no dos meninos tinha os desenhos anatômicos, e o das meninas não podia ter a imagem nem de pênis, nem de vagina, nem de nada, nem de vulva, nem de nada, porque elas não podiam saber daquilo. Elas tinham que simplesmente aceitar seu marido e tchau. Pode passar. E isso foi Getulinho, viu, gente? Que ele queria agradar a galera na época, mas nem todo mundo ele agradou.
porque era uma afronta, mas teve muita gente que gostou. E aí a gente chega no período da ditadura, que é o meu recorte, né? Eu fiz essa avaliação, mas para poder focar na ditadura e no momento atual, eu tinha que fazer esse contexto histórico para poder vocês entenderem como é que a coisa foi se desenvolvendo. E aí chega na ditadura, necessariamente em 1968, tem essa deputada incrível, gente, que, por favor, quem estiver me assistindo, eu preciso conhecer, porque eu acho que ela não morreu, porque eu não encontrei em canto nenhum sobre a morte dela, só tem sobre a vida. E pouca coisa sobre essa mulher, que é a deputada federal, Júlia Vaene Steinbuch. Essa mulher, eu enlouqueci a cabeça do Luiz, porque eu mudei todo o meu contexto depois que eu encontrei essa amiga, Julinha, amiga, se você assistir isso, a gente precisa se conhecer, você é uma revolução, mulher. Essa mulher, minha gente, ela criou um PL chamado um PL 1035, de 68, que era para institucionalizar a educação sexual, ou seja, em plena ditadura. Julinha chega e diz assim, bicho, o negócio é o seguinte, está tendo um monte de doença venérea, os adolescentes engravidando à torta e à direita, lembrando que nessa época, acho que foi em meados de 62, se não me engano, foi quando chegou a pílula anticoncepcional no Brasil, porém, ainda não era tão compartilhada, né, e era muito elitizada na época. E aí, o que acontece? Elas, assim, a gente tem que colocar, então, era um PL que obrigava, era compulsória a educação sexual dentro das instituições públicas inicialmente. E era para o quê? Capacitar a escola, capacitar a família, e depois chegar nos estudantes que chamavam na época primário e secundário. Só que a galera distorceu tudo e começaram a dizer, tem um monte de parecer, gente, tem até escoteiro dando parecer sobre esse projeto projeto de lei de Julinha, dizendo que era uma afronta, que a Júlia queria incentivar os adolescentes a fazer sexo, que quem tem que ter essa educação moral é a família. E aí começa a parecer, o escoteiro diz que é uma afronta à moral e os bons costumes, que é um incentivo à promiscuidade. Então, mais para cá? Eita, valeu. E aí o pessoal começa, tem um padre que diz que é um absurdo, que ele não pode ser conivente com aquilo. Então, foi um monte de gente que começou a dar uns pareceres, foi entregue à Comissão de Moral e Civismo, olha o nome do negócio, Comissão de Moral e Civismo. E aí disseram, não pode. Isso virou uma revoltosa no Brasil, porque a Júlia foi a deputada mais votada, ela já tinha que enfrentar o povo dizer que ela só foi eleita porque ela pegou o voto do marido dela, que era um grande candidato, na época, inclusive, foi um dos idealizadores do 13º. Então, vejam a importância de Julinha, ainda casou com um cara que pensava aí no 13º, assalariados, né? É toda uma importância. Então, olha, você chega a imaginar, o Arão já morreu, tá, gente? Mas a Júlia, ela tá viva, eu sinto que ela tá viva. E aí, o que é que acontece? Ela ainda tinha que brigar com essa violência política de gênero, né, dentro do Congresso Nacional. Então, quando foi em 71, o Congresso disse não ao parecer de Júlia, mesmo ela falando que é para cuidar do corpo, da saúde sexual, das crianças, que era para proteger contra a violência sexual e doméstica dentro de casa, e as pessoas disseram não. E aí, o que aconteceu? Nessa mesma época, estava criando os atos institucionais, e aí a Júlia foi cassada pelo ato institucional número 5, que inclusive foi o que muita gente estava dizendo, voltou ao ato institucional. Antes de dizer voltou ao ato institucional número 5, corações durinhos, pesquisem, viu? Porque vocês estão errados se esse ato voltasse. E aí o que acontece? O ato institucional número 5, uma das coisas que eles, aspas, combateria é toda e qualquer pessoa que fosse contra a moral e os bons costumes do Brasil e que colocasse em ameaça a segurança nacional. Então, a Júlia, ela entrou dentro desse Paranauê aí, como se ela estivesse ameaçando. E é interessante, minha gente, que durante toda a pesquisa, até o dia de hoje, as pessoas sempre estão colocando o nome criança, moral, bons costumes, adolescente, incentivar isso, incentivar aquilo. E, na realidade, eu fico me perguntando, tá, mas onde é que estão essas pessoas quando a gente vê tantas crianças, né, sendo violentadas e todos esses absurdos que vão acontecendo? Então, a história de Júlia Vaene Steinbuch, ela encerra aí em 71, passa 10 anos, inclusive ela era deputada federal pelo MDB, já procurei no site do MDB, não tem nada sobre ela. Depois ela volta para a política pelo PDT, também não tem nada sobre PTB, e aí não tem nada sobre ela também, não sei o que fizeram com a história de Júlia, mas ela é uma pessoa muito importante. E aí, viemos agora, já pegando os anos 2000, e aqui eu vou ser bem breve, só para vocês entenderem por que Bolsonaro e a equipe dele, a galera dele, fala tanto de kit gay, madeira de piroca, ideologia de gênero, e esse monte de coisa que vocês já conhecem. Lá em 2004,
Na verdade, lá no final do mandato de Fernando Henrique Cardoso, foi criada uma comissão que era para lutar pelos direitos das pessoas LGBT, que foi por conta de uma conferência da ONU lá num país da África, que falava sobre a questão da intolerância, preconceito, discriminação. E o Brasil não tinha uma comissão na época. Então, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada essa comissão. Chega o primeiro mandato de Lula e aí é criado, em meados de 2004, o Brasil Sem Homofobia. E qual era o objetivo do Brasil Sem Homofobia? Combater, né, como a comissão foi criada, combater a discriminação, preconceito, violência, enfim, tudo isso que cerca aí a comunidade LGBT. E aí teve todo esse embate, porque dizia que queria transformar o Brasil no país dos gays. Ai, minha gente, pelo amor de Deus. Lembro, enfim, vou deixar minhas coisas pessoais. Volta, Milka. Aí, quando foi, mais ou menos em 2010, foi criado o Escola Sem Homofobia, pela Dilma. E aí, minha gente, foi quando a bancada endoidou, a bancada conservadora. Ela foi fazer uma apresentação no Congresso para falar sobre o Brasil Sem Homofobia e mostrando os materiais. Aí chega o Bolsonaro, se levanta, isso é um absurdo, cuidar do pai, cuidar da mãe, que esse governo está querendo incentivar o seu filho ao sexo, a promiscuidade. Olhe, se você chegar em casa com um menino que tem menino de 7, 8 ano aí, eles chegaram com um jeitinho de gay, já sabe o que foi, porque o material está lá falando, não sei o quê. E aí começa a surgir essa história da mamadeira, essa história do kit gay. E, gente, o material que foi produzido na época de Dilma não chegou nem aí às escolas públicas. E só tem uma coisa, corações durinhos que estão assistindo esse TCC. Esse material não era para as crianças nem adolescentes, e menos ainda para ser gay, sapatão, para ser travesti, nada disso, e muito menos para iniciar. Porque se você perguntar para o povo quem foi que iniciou você no sexo, que nunca teve educação sexual, você vai dizer o quê? Né? Então, foi a educação sexual que me ensinou o sexo. Aí, o que acontece? Esse material, minha gente, era para ser entregue para os professores e gestores, que era para trabalhar o combate à homofobia e à discriminação dentro das escolas. Ponto. Não tinha nada a ver com criança. Aí o povo endoidou. Eu até fiz aí um desenho da mamadeira, que supunha que era uma piroca, pelo menos essa piroca protegida por uma camisinha, né? Para quem não sabe, hashtag camisinha influencer sou eu. E aí, o que acontece? Era muito importante que esse programa do Brasil Sem Homofobia, Escola Sem Homofobia, tivesse vingado, porque a gente diminuiria os casos que a gente tem de bullying dentro da escola, os casos de violências que a gente tem dentro de casa, os casos de discriminação que tem nas empresas, inclusive a galera LGBT, especificamente travestis e transexuais, não são contratadas por conta de suas identidades sexuais, sua identidade sexual e de gênero. E aí o Brasil Sem Homofobia e a Escola Sem Homofobia viria para combater isso, para que não tivesse tantos casos altíssimos de suicídio. Vocês estão entendendo como é o babado? Não tem nada a ver de iniciar, minha gente, pela misericórdia. Enfim, passado esse processo, a gente faz um gancho aí de Bolsonaro, que ele já vinha preparando esse discurso de 2010. Gente, quando chegou 2016, aí foi o que aconteceu. Chegou 2016, a Dilma, ela já estava enfraquecendo, né, que foi inclusive o momento do impeachment dela, e tem uma parte aí de quando estavam fazendo aquela votação contra para ter o impedimento da Dilma, era interessante que todos os argumentos pareciam os argumentos que eram contra a educação sexual, ou seja, sem respaldo nenhum. Falava um monte de nome, mas não respaldava porque que não podia ter educação sexual, ou no caso da Dilma, porque que ela foi pichada. Mas aí o assunto aqui não é Dilma, tá? É só para dizer que tem as falas que não tem respaldo. E aí o que acontece? Chega 2018, aí começam as campanhas em prol de Bolsonaro, e aí aquela história de 2010, 2016, volta todinho. Kit gay, cura gay, que, aliás, pessoas psicólogas que acreditam na cura gay, pela misericórdia, não façam isso, não pode, está errado, o CFP condena veementemente, vá tratar, vá fazer terapia, viu, pela misericórdia. Psicologia tem que salvar vidas e não enlouquecer mais as pessoas. E aí, como as pessoas, a gente tem um país que as pessoas não querem estudar política, inclusive eu indico para quem é da psicologia, estude psicologia política, que é super importante para a nossa profissão. Então, as pessoas não querem saber sobre política, não querem pesquisar, vai pelo que é mais fácil, e aí começam as histórias de que partidos de esquerda querem entrar no governo para incentivar o aborto, para incentivar a iniciação sexual das crianças, para incentivar a ser homossexual, ou homossexualismo, como eles falam, lembrando que homossexualismo não existe mais, porque homossexualismo seria conotação de doença. Já estou cobrindo a Gilmara de novo. Eu não sei o que é isso, acho que tem um carrinho que eu fico deslizando para cá.
Então, toda essa história que não começou de agora, sobre kit gay, sobre tudo isso que eu já falo, que é cura gay, tem a bolsa travesti também, que falavam. Então, tudo isso, ele já veio lá de trás, em 2004, com o Brasil Sem Homofobia, em 2010, com a Escola Sem Homofobia. Então, por que eu precisava fazer esse recorte? Porque tem que ser entendido que essa história não surge do nada. Pode passar, professor. E aí começou essa perseguição com a educação sexual. E aí, eu já estou indo para o final, e todo o meu trabalho, quem quiser acessar depois, ele está sempre fazendo essa pergunta: quem tem medo da educação sexual? Então, eu fui para um panorama, um relatório da Unesco, que inclusive foi divulgado esse ano, acho que em outubro, não tenho certeza. Ele vinha falando sobre os índices de violência contra a criança. E, gente, a gente teve a morte de pelo menos 34.918 entre crianças e adolescentes. E dessas mortes, basicamente, a maioria, a grande maioria, tirando as pessoas que são entre 15 a 19 anos, que geralmente são mortas por causas externas, né, mas a grande maioria, crianças de 0 até 10 anos, foram mortas dentro de casa. Tanto é que o panorama é um relatório sobre a violência doméstica sexual letal dessas crianças e adolescentes. Vocês terem ideia que entre 2017 e 2020 foi uma média de 179.277 casos de estupro ou estupro de vulnerável. Quando é que a gente fala em estupro de vulnerável? Quando são menores de 14 anos. Então, a maioria dos casos de violência são dentro de casa, são pela família, pela moral e pelos bons costumes. Então, são casos, por exemplo, de pastor, que a mãe e o pai confiam a vida da filha e do filho para aquele pastor, para rezar, para orar, e o pastor se aproveita da inocência dessa criança, se aproveita de uma mulher, se aproveita de uma pessoa com deficiência, que de repente não está podendo se defender naquele momento. Então, assim, é uma série de absurdos, de crimes. Esse relatório vocês podem acessar no site da Unesco, está fresquinho. Eu gostei, eu faria um outro TCC só falando desse relatório, porque são dados alarmantes, só 41%, se eu não me engano, desse total são crianças de 0 a 9 anos que foram mortas, estupradas, violentadas, sofreram acidentes domésticos, seja por pai, por mãe, por avô, por avó, por irmãos. Vocês entendem a gravidade disso? Então, não é educação sexual. Por isso que eu pergunto, quem é que tem medo da educação sexual? Por que essas pessoas têm medo da educação sexual? Porque a gente iria combater isso? Entende? Pode passar, professor. Lembrando que os adolescentes que são mortos entre 15 e 19 anos por causas externas, essas causas externas têm muito a ver com arma fria, com arma branca, com violência policial. Então, geralmente, é um recorte de pessoas negras. É importante que se coloque isso. Esse painel que o Luiz abriu agora, eu achei importante colocar eles, que é para sensibilizar vocês mesmo, principalmente quando essas histórias vierem à tona. O meu papel aqui não é só defender o meu TCC, mas é defender o que eu acredito. Eu acredito muito na educação sexual como algo que realmente é um instrumento que salva vidas. Então, nesse painel, vocês podem conferir, eu não consigo falar de um por um, porque eu estou sem óculos e eu tenho deficiência visual, eu não consigo ler. Mas vocês estão vendo aí que esse painel, eu trouxe casos desde a ditadura militar, quando essas crianças foram perseguidas, como o caso da Araceli, foram perseguidas, estupradas, esquartejadas, e muitas delas foram, na mesma época em que as pessoas na ditadura diziam protejam as criancinhas, essas mesmas criancinhas estavam sendo estupradas, violentadas, torturadas pela ditadura, dentro de seus lares, sequestradas, e muitas vezes porque eram filhos ou filhas de pessoas que iam contra o sistema. Cadê esse povo para proteger essa criançada na ditadura, minha gente? Vocês têm noção, crianças que até hoje não se tem resposta do corpo delas, e elas eram violentadas, então não foi a escola que violentou, não seria o PL da Júlia que ia violentar, é dentro de casa, você não escuta noticiários de crianças que sofreram esse tipo de violência, na sua grande maioria, fora de casa. Então, acontece dentro da escola, dentro de casa, dentro da igreja, e dentro dos ambientes em que a criança deveria se sentir segura, e é por isso que eu coloquei a romantização da família versus violência, porque a gente romantiza a família, e é justamente algumas dessas famílias que estão tirando a vida de nossas crianças. Então, aí vocês podem ver que tem estupro de bebê de 8 meses, maus tratos, tem a Araceli, como eu já falei, tem uma mãe que aqui no canto, para mim, está do lado esquerdo, que é do Raniel,
que a mãe, não estou aqui romantizando a maternidade não, tá, gente? Mas é porque as pessoas focam muito nessa coisa do instinto materno, né? E a gente tem que olhar bem como é essa coisa do instinto materno. Mas a mãe de Raniel, ela procurou sobre estupro e homicídio, e ela matou o filho dela. Ela pesquisou. Vocês têm noção que não é a educação sexual que faz isso? Então, eu quis fazer esses casos para poder exemplificar. E eu estou fazendo esses prints, eu acho que desde maio desse ano, para poder fazer um material bem legal e bem impactante de que todos os dias, desde maio, eu dou prints de violência contra criança, contra mulher, contra adolescente, contra homossexuais, que são praticados dentro de sua casa. Pode passar, professor. Essas daí são imagens que eu coloquei, educação sexual salva vidas. É tanto eu praticando educação sexual com crianças de abrigos, que vou fazer um parênteses muito rápido aqui, as crianças de abrigo, elas têm que ser preparadas para sair dos abrigos, também falando sobre educação sexual, sobre redução de danos, sobre planejamento familiar, porque geralmente elas saem e entram em relações abusivas, e muitas vezes, Luiz, só fazendo assim, e eu estou falando as de uma. Muitas vezes elas saem desses abrigos, tanto os meninos quanto as meninas, e vão sofrer lá fora com violência, acaba indo para a prostituição. Aqui eu nem faço apologia à prostituição e nem taco pedra, porque se não fosse a prostituição, tem muita gente que ia estar morrendo de fome, mas, tá, isso é um parênteses. Eu sei que não tem nada a ver com o meu trabalho, mas eu queria deixar isso claro, que eu nem defendo e nem faço apologia, mas muitas vezes essas meninas e meninos saem dos abrigos e sofrem essas violências lá fora e muitas vezes são mortos também, porque acabam se metendo com essa galera pesada. E coloquei também, quando eu faço meu bate-papo, minha palestra, para as pessoas idosas. Vocês veem que aí na frente tem um monte de gente idosa, um monte de mulheres idosas, então é para dizer que desde a infância, desde a gestação até o último suspiro de vida, a gente pode falar de educação sexual como uma forma de proteger a vida das pessoas. Pode passar, Luiz. Aqui eu coloquei mais diálogo e menos hipocrisia, porque é o que a gente está precisando, é conversar sobre as coisas e não defender ideias que a gente não tem respaldo do porquê que aconteceu aquilo dali. E é muito importante o diálogo dentro de casa, fora de casa. Não é fácil você conversar com um adolescente. Eu tenho uma filha de 14 anos, não quer dizer que porque eu trabalho com educação sexual, que eu converso com ela, que tudo ela vai me contar, inclusive meu bebezinho está aqui, né? Meu bebezinho, para. Ela está aqui e a Duda me ensina muito como é lidar com adolescente. Tem hora que eu fico pé da vida? Tem, várias. Mas ela me dá uma aula que eu não encontrei em nenhum curso, eu não encontrei em absolutamente nada da minha vida de livros, que é a aula de dialogar, de escutar, de aprender a escutar e aprender com a Maria Eduarda, quem é a Maria Eduarda, o que é a adolescência. Então, um recado que eu quero deixar para vocês, que tem crianças e adolescentes, é não se colocarem no pedestal, é escutar o que é que está acontecendo, como é que você pode aprender, porque construíram para a gente que paternidade e maternidade, a gente tem que ser sempre opressor, e a gente sempre tem que estar no poder, e não precisa disso. Se a gente dialoga, a gente evita essas violências. E se você, por acaso, não consegue lidar com esse tipo de assunto, então converse com alguém de responsabilidade para falar sobre isso. Então, quero agradecer aos professores, ao professor, às professoras, a galera que está aqui, e esse é o meu recado, a minha historinha da educação sexual, e vamos embora salvar o mundo. E, para fechar, eu quero dizer que a gente tira muita onda com o fato de eu me identificar, de eu falar que sou camisinha influencer, que trabalho com venda de camisinha, mas registro aqui para vocês que foi a minha venda com camisinha, a minha luta para poder a gente ter uma sociedade com educação sexual, com planejamento familiar, com promoção da saúde, que pagou minha faculdade. Então, eu paguei a faculdade com o dinheiro das minhas camisinhas que vocês colaboraram com o meu trabalho. É isso. Muito obrigada. Passei do tempo, mas é isso. Foram 11 anos. Então, obrigada. Boa, quanto tempo? Chega, professor. Eu dei tanto murro nesse microfone. Bem, gente, muito bem. Milka, parabéns aí pela apresentação, tá certo? Bem, queria dar continuidade, então, pessoal, aos nossos trâmites aqui em relação à defesa, né? E aí eu queria passar a fala agora para as professoras da banca, né? De costume, né, a gente inicia a fala aqui, a participação da banca com os professores externos. Então, a gente segue a regra, Carolzinha? Pode ser? Pode ser, Wilza? Você pode vir primeiro?
Pode ser, tranquilo. Eu pensei em falar por último, porque como Carol é professora da casa, de repente pode ter algumas questões internas que eu não tenho conhecimento, com relação à estrutura do trabalho, né, de como vocês orientaram os alunos, enfim. Mas, se puder, se for, né, começando por mim também, tranquilo. Tranquilo, mas fique à vontade, tá certo? Fique à vontade. Vamos seguindo então, tá? Ok. Bem, então agora eu passo a falar o Ilza para ela fazer as considerações, depois a Carolzinha e a gente dá continuidade ao processo, tá, gente? Ok, gratidão, pessoal. Inicialmente agradecer a Milton, agradecer a vocês por esse momento, né, muito rico. Fico muito feliz e honrada em poder fazer parte desse momento, né? Sei de toda a trajetória de Milton, conheço também Gilmara, né? E eu sei o quanto que é importante também a Gilmara estar presente também. Ô, Wilson, só um instantinho. Eu não sei se é porque está alto aqui ou se é o microfone dela, porque senão a Gilmara ela não consegue fazer a interpretação. Porque tem algumas palavras que ela está escutando e outras não, entendeu? É. Não sei se é porque está muito, se está alto. Vê, fale aí para ver. Ficou melhor agora, que está aqui próximo do microfone? Ficou melhor? Pronto. Ok. Então, eu estava agradecendo por esse momento, né? E acho super pertinente também a presença de Gilmara fazendo aqui a interpretação. Gratidão por poder compartilhar e trazer um pouquinho do meu olhar diante desse trabalho que você elaborou, Luca. Parabenizo, acho que o seu trabalho, a sua proposta que você traz aqui no seu TCC, ela é altamente relevante, atual e super pertinente para que a gente possa pensar de fato com relação à educação sexual. E aí, desde o início, quando eu vi o título, eu fiquei me questionando, porque quando você traz já de imediato no título, né, quem tem medo da educação sexual, eu fiquei refletindo quais as possibilidades de resposta que poderiam vir no seu trabalho, então isso já desperta uma curiosidade na pessoa que está lendo, e ao mesmo tempo eu fiquei me questionando, será que de fato seria o medo a palavra mais adequada para o seu título? Porque eu percebi que a gente, né, quando começa a estudar e a pensar sobre a temática, a gente levanta essa possibilidade, né, de se existe um medo e por quê, né, quem são essas pessoas que sentem esse medo, né, e o porquê desse medo. Então, acredito que talvez ao longo do trabalho, né, eu entendi a sua intenção de manter a pergunta, e mesmo assim, trazendo uma série de questões, ainda deixar na interrogação. E aí eu fiquei na interrogação se realmente, né, o mais adequado seria a questão do medo. E uma outra coisa é com relação à parte metodológica do seu trabalho. Porque se desde o início você traz uma pergunta e, a partir dessa pergunta, você busca referenciais teóricos, no qual você, a partir desses referenciais, constrói um diálogo, traz resultados, traz ali uma discussão. Então, eu fiquei me questionando, será que a metodologia mais adequada para o seu trabalho, de fato, seria a revisão narrativa, como você propôs, ou não seria mais adequado uma revisão sistemática? Já que você traz uma pergunta, traz ali, né, as pesquisas, a sua interpretação, a sua análise, esses resultados, então eu fiquei com dúvidas também, né, e até queria, talvez, se você pudesse especificar melhor, né, como vocês escolheram a metodologia, enfim. Então, eu acho que talvez, pelo que eu vi aqui, rapidamente no seu trabalho, eu acredito que talvez nessa parte metodológica fosse interessante revisar, para ver se realmente a revisão narrativa seria o mais indicado, já que a estrutura de todo o trabalho me parece mais uma revisão sistemática. E com relação a outra questão que eu senti falta no seu trabalho foi com relação ao desenvolvimento. Né? Geralmente, no artigo científico, nós trazemos uma estrutura básica no trabalho, né? Então, a gente inicialmente tem ali uma introdução, a gente tem uma parte de desenvolvimento, onde a gente discorre sobre os assuntos. Então, por exemplo, né, você poderia aqui, a partir do seu trabalho, ter aí, talvez, 3 sessões, né? Seria só uma sugestão aqui, pensando, e aí nessas sessões, inicialmente, você traria um pouco desse contexto relacionado ao período do regime civil militar,
numa segunda sessão, trazia um pouco desse contexto do governo atual, e aí, em seguida, você poderia também trazer, né, falando sobre a própria educação sexual. Né, o que é a educação sexual, a importância dela, enfim. Então, eu senti falta dessa parte, porque da introdução você já pulou para a metodologia e depois resultados e discussão. E o desenvolvimento é uma parte estrutural e fundamental em todo artigo científico. Então, eu fiquei sentindo muita falta desse corpo teórico. Eu vi que depois, na parte de resultados e discussão, você trouxe esse corpo histórico, teórico, você conseguiu fazer, né, algumas relações, mas realmente eu acho que talvez, não sei se foi uma questão. Por isso que, quando eu falei, né, será que houve alguma questão interna da instituição, né, de ter sugerido já esse modelo, mas eu imagino que talvez não, que talvez realmente esteja faltando, tá? Essa parte aí de vocês colocarem as sessões no desenvolvimento, antes de vir a metodologia e os resultados, discussão, enfim. Então, tudo isso que eu também estou colocando, eu deixei as observações, tá? Aqui no seu trabalho. Algumas outras questões que às vezes acontecem, é natural, né, com relação à BNT, eu vi que aqui o modelo que vocês seguiram, metodológico, né, do trabalho, da estrutura do trabalho, foi o modelo da BNT, então eu vi que em alguns momentos só teve algumas falhas, que falta do número da página, na citação direta, né, às vezes letras minúsculas ou maiúsculas, né, ou falta ali se o nome estava dentro ou fora do parêntese, porque ficou faltando um parêntese ali no meio ou no início, enfim. Mas essas são questões que eu considero que depois, na revisão, antes de publicar, vocês vão conseguir visualizar tranquilamente para ajustar. São questões, assim, realmente, acho que mais simples, né? Já no outro tópico que você colocou aqui na página 18, em que eu vi aqui, né, que você colocou assim, só lendo esse início do parágrafo. Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil com apoio do eleitorado cristão e de civis que estavam sedentos e sedentas de novos valores, nova política, e foi criada a esperança dessa renovação durante as campanhas e no primeiro ano do seu mandato. Então, depois você, mais adiante, fala sobre o Ministério da Mulher, né, comandado por Damares, e aí eu fiquei buscando a referência, de onde veio essa fala. Foi uma fala a partir já do teu olhar com relação ao que você pesquisou, ou será que nesse tópico aqui, o que você traz, de fato, pode ter passado despercebido, uma falta de referência, de onde que veio essa informação, enfim. Então, só em alguns momentos do seu trabalho eu senti essa falta de onde você partia para aquela fala, né? Então, qual era o referencial que estava sendo utilizado ali naquele momento? E já no finalzinho, mais adiante, eu vi uma partezinha que aqui no trabalho está numa cor diferente, aí eu fiquei na dúvida, né? Que às vezes quando a gente copia algo lá na internet e traz aqui talvez para o nosso Word, a letra fica cinza clara, né? Fica diferente, então eu fiquei preocupada, será que esse trecho aqui foi copiado de algum site da forma como estava? Porque aí isso caracterizaria que uma parte do seu trabalho aí tem plágio, por não ter, né, a referência, por não ter tido ali uma citação direta de onde foi tirada aquela parte. Então, eu também marquei aqui no seu trabalho essa parte que está com a letra, né, na cor diferente, enfim, então tenha cuidado com relação a essa questão. Eu sei que quando a gente está nesse primeiro trabalho, né, científico, que é o TCC, às vezes algumas questões passam despercebidas e é natural, porque é o seu processo aqui mesmo inicial dessa produção científica, tá? Então, tudo isso, assim, são questões que eu acredito que depois, quando você sentar com o seu orientador, vocês vão poder revisar, né, e de repente revisitar algumas dessas questões. E só mais uma questão, deixa eu ver aqui, que é já no finalzinho, né? Eu sei que o seu lema no seu trabalho, como você até concluiu aqui na sua apresentação, é o salvar vidas, né? E aí eu achei interessante que no final do seu trabalho já, no seu último parágrafo, né, você trouxe aqui a interrogação, né? Que eu não entendi se era uma interrogação ou se era uma afirmação. Você colocou, não precisa ter medo da educação sexual. E tem uma interrogação, e aí depois, o papel dela é salvar vidas. Então, eu acho que aqui talvez você trouxe uma afirmação, né? Não precisa ter medo da educação sexual,
E a educação sexual, né, ela pode salvar vidas, né? E aí acho que até esse lema que você utiliza de salvar vidas merecia, né, uma reflexão. Por que que você faz essa associação de que a educação sexual ela salva vidas? Ela salva vidas em que sentido? E nessa fala que você traz, essa frase que é muito forte, né, em todo o seu percurso, em todo o seu trabalho, é muito bacana e eu entendo que a sua fala parte de alguma questão. Então, esse salvar vidas é em que sentido, né? Mas, enfim, mas é muito pertinente, né, assim, o seu trabalho. E só uma questão, assim, que eu deixo como sugestão, né? Você, nesse momento, escolheu ter feito essa revisão, né, fazendo essa relação a partir do estudo sociohistórico que você trouxe, mas você deixou de lado algo muito rico que você tem construído, que é o seu trabalho. Você tem uma página, você tem uma rede social, você tem uma experiência de vida na área da educação e sexualidade que, né, ficou de lado, que poderia ter sido seu TCC. Mas que se não foi seu TCC, eu sugiro que seja sua dissertação de mestrado, que, né, em estudos futuros você possa aproveitar o material que você produz, que já é um material muito significativo, que já é um material que já é de uma vivência sua prática e que talvez ele ficou um pouquinho de lado nesse momento. Então, assim, não tenha receio do que você faz, valorize o que você faz. A gente sabe o quanto que é importante a educação em sexualidade. Trabalhos como o seu merecem ser premiados. Trabalhos como o seu realmente são, né, de utilidade pública e ele precisa ter visibilidade, ele precisa se transformar em algo científico, ele precisa ser visto, não apenas nas redes sociais como um trabalho informal, mas ele precisa estar dentro do contexto acadêmico também. Então, se não foi dessa vez, eu sugiro que para os próximos você tente de alguma forma incluir aquilo que você já faz, que já é muito rico. E aí, quem sabe, de repente, até uma pesquisa etnográfica a partir do conteúdo que você já tem produzido, já seria bem interessante. Bom, então, acho que seriam essas as colocações por hora. Vou encaminhar para você o trabalho com algumas marcações que eu fiz. E, mais uma vez, parabéns e gratidão por me permitir estar aqui nesse momento. Você quer comentar alguma coisa? Tá. Então tá. Então, professor Wilson, obrigado pelos apontamentos muito coerentes e muito pertinentes, né? Pelo que a Milka conseguiu construir, enfim. Eu vou passar aqui, então, a professora Carol, para que ela possa fazer as considerações, e aí, posteriormente, eu dou a fala à Milka para ela poder, né, interagir com essas colocações, e a gente passa para a próxima etapa da atribuição do valor da nota aí em relação à defesa do trabalho, tá? Então, boa tarde, né? Agradecer o convite para estar aqui hoje, né? Participando da banca de Milka. Então, obrigada, Wilson, obrigada, Milka, né? Pela confiança. Bom, eu acho que o trabalho, ele tem uma característica muito, muito relevante, né? E muito corajosa, né? A gente, quando vai ler o seu trabalho, na sua fala, a gente sente aí essa coragem, né, de trazer pontos tão relevantes e que muitas vezes ficam calados, né, como o próprio trabalho traz, né, como essa própria construção histórica que você trouxe mostra como o movimento social, né, como a sociedade, na verdade, vai se movimentando para poder manter o controle dos seus sujeitos, né? E aí, nesse discurso aí militarizante, do religioso, de que nós, né, quanto menos soubermos, mais fácil, né, vai ser para que essas instituições consigam fazer o controle. Acho que esse é o ponto, né, talvez, para mim, né, quando eu li, que ficou mais assim, atenuante a isso, é esse ponto do não saber, né, quando a gente não sabe, é mais fácil esse controle. Você faz esse recorte da educação sexual, né, porque eu acho que tange aí uma série de discussões que você traz no final, sobre essa questão mesmo, da própria questão do abuso,
O que é que tange um jovem, né, uma criança mesmo, não saber sobre o seu corpo? Não saber quem é que pode ou não tocar? O que é aquela parte do corpo? Tange em ele ser vitimizado pelo adulto e manipulado para que consiga, né, acontecer os estupros, os abusos, né? Enfim, tudo isso que a gente vê nessa sociedade tão perversa. Então, acho que esse é o ponto também que me trouxe aí da relevância do trabalho, né? Acho que você teve uma coragem muito grande e acho que fala, quando você traz assim para essa realidade do nosso momento, né, nesses últimos 4 anos, acho que está muito mais gritante. E aí a gente consegue ver pela essa revisão histórica, né, que há um discurso que está voltando, que é do conservadorismo, né, e de manter os sujeitos nesse lugar de não saber. E aí aquela população que está aí nas universidades, que a ciência, que a gente está discutindo, que está pensando, nós somos os loucos, nós somos somos os anarquistas, né? Então, assim, eu acho que tem um quê político muito importante no seu trabalho, né? E que a gente precisa marcar esse lugar, né? Nós não estamos mais no momento de ficar com esse discurso de não saber. O conhecimento ele está aí. Nós estamos no século XXI. Mas a gente está vivendo um momento de controle absoluto, né? Onde as pessoas ficam aí na alienação, e como a alienação ela é perigosa, né? Então, o seu trabalho ele me fez pensar em muitas coisas, Milka. Eu acho que ele tem muito conteúdo, muito, tanto que ele tem 28 páginas, né? E acho que isso fala também, porque você, na sua apresentação, né, já mostra o quão você gosta de falar, e aí vai trazendo uma série de aspectos, né? Eu concordo com o que o Wilson trouxe, talvez fazer uma filtragem, porque como é um levantamento, né, histórico que você traz, e de uma série de documentos, né? Não só de artigos, mas você traz documentos, PLs, legislação, né? Arquivos, livros. Eu acho que talvez fazer uma sistematização nos documentos, se fosse o caso, não para agora, mas assim, acho que merece sim uma publicação, um trabalho desse, acho que merece sim fazer alguns recortes para você poder levar esse trabalho para frente, a gente não pode ficar calado, né? Então, acho que ele traz aí um ponto importante. E aí, nessa parte metodológica, que é importantíssimo para que possa ir para uma revista, talvez fazer essa parte do recorte histórico na lei, né? Próprios documentos que você traz aqui, de fazer uma sistematização rápida, um capítulo aí nos resultados de discussões, uma sistematização breve do que você achou, uma catalogação, para ficar mais claro, né? Para o leitor. Pontuei algumas questões assim, de ABNT, algumas citações que estão sem página. Uma outra sugestão, eu já te mandei, viu? O trabalho assim, com os meus apontamentos. Uma outra sugestão que eu colocaria tem algumas citações que estão diretas, um pouco extensas. Eu sei que algumas são falas, algumas são gravações que você trouxe, alguns são recortes de lei, mas você poderia justamente fazer uma varredura essas citações para poder ver o que é que consegue ficar direta, o que é que poderia ficar indireta, né? Tem algumas que estão 2 citações diretas seguidas uma da outra, uma embaixo da outra. Eu acho também que poderia ver qual das duas são mais interessantes. Eu até coloquei aqui algumas. Então, assim, olha, qual das duas é mais interessante para você? Então, deixa uma direta e a outra termina falando indiretamente, né? Talvez os trechos da lei seja interessante deixar na íntegra, mas um pensamento, uma fala de um autor, você consegue fazer desmiuçar indiretamente, né? Eu acho que são esses pontos que aí parte da metodologia mesmo, para que a leitura ela fique uma leitura mais limpa. Eu acho que isso aí é importante, tá? Eu acho que nessa parte da revisão histórica que você ficou dessas discussões, eu ia sugerir dividir em subtópicos, porque tá essas discussões, aí você começa falando sobre a parte histórica, né, tudo que você trouxe aí na apresentação, então, desde
dos documentos, da religiosidade, do Estado, e quando criou a PL, então você poderia fazer subtópicos, essas discussões. Então, a parte mais histórica, concentrar aonde entra a educação sexual e a importância para a proteção da criança, que eu acho que esse é onde culmina o seu trabalho, no final, né? Então, eu dividiria em 2 tópicos dentro do resto das discussões, que eu acho que ficaria uma sugestão, mas dividido para o leitor acompanhar o teu raciocínio, certo? Porque ele está só o resto das discussões, aí vem o texto corrido. Você pode fazer. Essas discussões, tópico, vamos pôr, 2.1, aí coloca um subtítulo, 2.2, um outro subtítulo, e a conclusão, as considerações finais, né? Então, eu acho que foram esses os meus apontamentos. Está tudo aqui marcado, eu coloquei algumas marcações no texto, já te encaminhei, na verdade, pelo WhatsApp, mas eu achei muito, muito rico e o trabalho, a fala, né, nesse sentido de que muitas vezes é só a informação chegar, mas não chegar de qualquer forma, né? Como é que eu vou orientar? Como é que essa informação deve chegar à ponta? Você trouxe na sua fala uma coisa bem interessante, que eu vivenciei muito isso quando eu trabalhei como psicóloga no hospital universitário. Que é assim, eu achava que era só mandar o povo usar camisinha que ia proteger das GSTs, né? E nós, como psicólogos, sabemos que não é só informar. Informar é uma das os principais pontos. Mas nós sabemos que o comportamento humano, né, que a forma como a gente recebe isso, passa também por esse poder histórico, por algo que está ali na sociedade, esse discurso. Então, informar é primordial, mas a gente sabe que eu dizer para uma pessoa, use camisinha, tome a pílula, isso não vai ser o determinante para ela fazer o uso e tomar a pílula. Porque senão não teríamos doenças, não é verdade? Senão não teríamos aí o não planejamento familiar. Mas a gente sabe que em cima disso, da forma como o sujeito compreende as informações, tem uma série de discursos, o discurso religioso, a própria história social, né? Então, tudo que você trouxe aqui, desde dos tempos, né, dos séculos e séculos, você foi recortando, isso faz com que hoje nós tenhamos algumas dificuldades nesses comportamentos, né? Porque a informação é importante. Então, eu comecei também a perceber isso quando eu trabalhei no hospital universitário, onde a gente tinha mulheres, mães, né? E aí, às vezes, a enfermagem falava assim, mulher, mas você por que você pariu tão nova? Vai estudar. Né? Por que você quis ser mãe com 15 anos? Devia estar na faculdade, devia estar no colégio estudando. E aí, a gente vai lá para a história. Nós, como psicólogos, vamos escutar esse sujeito. Quando a gente vai escutar, a gente vai entender por que desses comportamentos. Né? Porque vem de uma família que a mãe também não estudou, que a mãe também foi mãe cedo, né? Do abandono, às vezes, do pai, né? Às vezes é a busca por ter um filho para poder sair de casa, daquele local de violência. Então, é tanta coisa que passa, que o social, que esse discurso aí, né? É tão imperativo na forma como a gente absorve as informações. Então, acho que isso, o teu trabalho também ele traz essa ponte, porque você faz essa parte histórica, e aí aponta que a informação é importantíssima, mas a psicologia ela também vai ter esse olhar de que a forma de percepção, né? E eu sou da psicanálise, então eu entendo também que parte do desejo, né? Que nós desejamos, que nós somos sujeitos funcionais, e que tudo isso faz com que a gente se comporte, né? De diversas maneiras. E aí, o que é que o discurso social e religioso quer fazer? Controlar, né? Controlar cada vez mais. E aí, no teu trabalho ficou muito claro que esse controle vem por não vou informar. Então, vamos deixar esse sujeito sem conhecimento, porque é mais fácil de reger um discurso que eles sigam. Né? Então, só foram essas, acho que me fez muita reflexão do trabalho. Então, acho que quando um trabalho traz reflexão para a gente, já é relevantíssimo. Em relação à parte mais estrutural, já fiz os apontamentos, já te mandei. Acho que cabe-se alguns ajustes para poder finalizar e tem que publicar. E aí, na publicação, você verifica
junto com a revista, e acho que talvez fazer essa catalogação da metodologia, que vai ser importante. Mas parabéns, né, pela finalização do trabalho, do curso. Para você, todo sucesso do mundo. E pude acompanhar também você, né, um tempo no estágio, e sou muito grata por ter nos cruzado aqui, né? A gente ter se cruzado aqui na Unip. Então, parabéns. Então tá, gente, mais uma vez eu queria aqui agradecer a participação da banca, né, na pessoa da Wilza, da Carol. Era isso que a gente esperava, né? Eu vou passar a fala para Milka, para que ela possa fazer as considerações em relação ao que a banca colocou, mas de antemão eu já queria agradecer muito, porque isso denota cuidado, né, em relação ao seu trabalho, entendeu, Milka? Isso traz aí uma perspectiva de atenção mesmo que a banca teve em relação ao trabalho. Então isso deixa realmente a gente... E, enfim, então realmente foram ponderações muito importantes que agregam ainda mais valor ao que a gente conseguiu construir até aqui, mesmo com todas as limitações possíveis que a gente teve que enfrentar, certo? Enfim, então, vou passar a fala para você, então, para que você possa fazer algumas considerações. Não é o momento do agradecimento ainda, tá certo? A gente deixa o agradecimento para depois. Enfim, mas é isso, tá? Wilza, eu tive dificuldade de escutar o que você estava falando no começo, mas como você fez as observações no trabalho, aí depois eu consigo conversar melhor com você. Eu não sei, até eu estava preocupada porque a Gilmara estava interpretando, aí depois o Luiz fez um cambalacho aqui, aí foi quando eu comecei já do meio para o final a entender melhor o que tu estava falando. Mas muito obrigada pelas considerações e a gente vai melhorar isso sim, com certeza. Professora Carol, também, muito obrigada pelas observações. E que bom que mexeu com você, porque eu acho que eu já estou querendo fazer isso desde quando a gente se conheceu, que eu ficava o tempo todo, professora, vamos botar a educação sexual ali, e puxando a minha turma também, as pessoas que eu participei da sala de aula, de trazer esse olhar da psicologia, que eu sempre falo que é de tirar do pedestal. Porque a psicologia ela ainda é muito elitizada e a psicologia precisa chegar nas pessoas. E a educação sexual e psicologia tem que andar junto, assim. Até quando você vai trabalhar uma pessoa que tem depressão, alguma coisa, e tem a pessoa sofreu uma repressão dentro de casa, uma violência, alguma coisa, o psicólogo ou a psicóloga tem que entender esses processos também. Mas não vou me estender. Estou muito feliz de ter finalmente encerrado. A ficha está começando a tentar, acho que ela está dando recusada ainda, que eu disse que vou, eu dizendo para o pessoal que vai demorar, vou fazer o desmame da UNIT, porque é muito tempo. E mais uma observação que eu quero fazer em relação à questão estrutural é porque, primeiro, como eu falei já para você, eu falava muito para o Wilson e para meus professores, que eu não sou da academia, assim, eu não tenho essa paciência para a coisa técnica da academia. E quando eu comecei a gostar de ler artigo, essas coisas, já foi do final do ano para cá, sabe? E mesmo assim eu procurei e falei isso muito para o Wilson, acho que o Wilson foi das dificuldades dele comigo, o Wilson é técnico, eu sou da bagaceira. E o Wilson, aí ele, Cielo, Pepe, não sei de onde, é o Wilson. Esse monte de artigo eu não vou conseguir. Tanto é que eu tive um bloqueio, né? Eu falei para ele, Wilson, eu não estou conseguindo produzir, até que eu consegui achar materiais que falassem a minha linguagem, porque se eu fosse fazer um material, produzir alguma coisa, e que fosse uma linguagem que eu não me identifico, eu não ia conseguir fazer, né? Então, assim, a questão da estrutura, eu e o Luiz, ele com a correria dele, eu com a correria minha, e teve uma compreensão de ambas as partes. A gente acabou acumulando mesmo para o final, e já era previsto que essas coisas fossem acontecer, que até eu disse, olha, eu estou correndo porque eu preciso pagar a faculdade, né? Então tem que trabalhar. Mas, assim, eu vou fazer todas as considerações que vocês fizeram, mas eu sei que não é um momento de agradecimento, mas eu preciso agradecer ao Assis, que colaborou com o trabalho. O Assis foi meu coautor, também se formou em psicologia recentemente, mas o Assis, eu digo que ele é da literatura, ele é do técnico, e eu sou da bagaceira, então eu peço para ele fazer a síntese do técnico para eu transformar em popular. Mais ou menos isso. Então, Musão, obrigada aí, para quem não sabe, ele é meu companheiro, me ajudou muito, e principalmente a entender essa estrutura. Essas observações que vocês fizeram, Milka, está muita folha, Milka, sintetiza aí essa fala, não sei o quê. Aí eu disse, amor, deixa acontecer.
o máximo vai acontecer é o Luiz dizendo que tá, deixa acontecer, porque era uma necessidade minha mesmo. Eu sabia que eu estava indo contra as regras, mas assim, era uma necessidade minha, porque eu realmente, Carol, essa força que bom que vocês perceberam, ela estava com vontade de ser colocada para fora e certamente me deu mais vontade ainda de estudar mais e produzir outras coisas relacionadas a isso. Então, no momento é só, eu acho que eu não esqueci de nada. E sim. Porque foi. Até anotei aqui. Obrigada por ter lembrado. Eu anotei que eu sabia que eu ia esquecer. Porque quando a Usa colocou esse negócio de falar sobre o meu trabalho, primeiro eu queria falar sobre educação sexual e pessoa com deficiência. Depois eu vi que a coisa não ia funcionar tanto, que não era bem aquilo naquele momento. Mas aí uma das coisas que estava latente era trazer sobre o meu trabalho. Como se fosse um relato de experiência, né? E acabou que foi tomando outros rumos, mas que, mesmo eu não aparecendo tanto, eu acho que esse trabalho, ele fecha um ciclo para eu dar uma entrada em um outro ciclo, que é justamente a importância do meu trabalho para o mundo. Não é só para aqui, é para o mundo. E, com certeza, o mestrado é algo que eu penso de levar isso, assim, de dar essa continuidade. Então, acho que, no fim das contas, Luiz, foi bom fazer esse contexto histórico, porque aí eu entro na história para as próximas pessoas que vierem estudar sobre a educação sexual, né? Então, teve esses embates aí, mas eu acho que falei tudo. E só para fechar, eu não sei se ficou entendido que, mesmo que eu tenha citado crianças e adolescentes, mas, no fim das contas, eu queria dizer para as pessoas adultas, principalmente quem for ler posteriormente, o quanto é importante as pessoas adultas se compreenderem, praticar a educação sexual para elas, porque todos esses conservadores, religiosos, pessoas que não entendem sobre a educação sexual, que tem com certeza foi essa repressão de lá de trás, né? Toda essa reprodução, são os recalques, né? Já diz a Valesca Popozuda, olha, entrando numa referência de TCC, Valesca Popozuda. E tem muito a ver com isso. O que é que eles passaram lá atrás para eles repetirem? E é muito mais fácil, de fato, dizer, não, minha mãe falou assim, é assim que eu vou fazer, do que a gente simplesmente sentar e tá, peraí, o que é que eu posso aprender agora? E vou fechar dizendo uma fala da minha rainha Anitta, que ela disse num show, ela fez, eu prometo a vocês, fãs, que o mundo vai respeitar o funk. E aí eu digo para vocês, eu prometo a vocês, fãs, Brasil e mundo, que o mundo vai respeitar a educação sexual. Eu prometo que todo mundo vai ter educação sexual nessa vida. Nem que eu morra e o povo dê continuidade. Mas é isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada, pessoal, que ficou até agora. Beleza. Gente, então chegou o momento de eu pedir licença a vocês, certo? Para que a banca possa se reunir para atribuir uma nota, tá bom? Então, peço licença e daqui a pouco eu convoco vocês para cá novamente. Isso, vocês saem um tempinho, depois vocês voltam. Essa fala aí, ó. Aqui é rápido, viu? Tá. Deixa eu. Vou abrir aqui. Pessoal que está aqui na atividade remota, gente, podem permanecer aqui, tá certo? Enquanto a banca decide aqui em relação ao trabalho. Eu vou só abrir outra sala, Wilza, e vou pedir para que você migre para outra sala, tá bom, minha amiga? Pode ser? Pronto. Eu vou pegar aqui o link, então. Oi? Água mesmo, meu amigo. Feito, Wilza. Não foi como link. Só um minuto. Pronto. Agora foi. Gente, eu vou fechar aqui a câmera e vou desligar o microfone, tá certo? Mas vocês podem permanecer aqui na sala e depois a gente volta para cá para dar o veredito da banca, tá bom?
Então, vamos chamar aqui a Milka novamente, né? Só um minuto. Da falta da Elizabeth. Foi com a Stephanie. E esse aqui é do meu vice de férias. Milka foi pegar um bolo ali. Foi chamar ela, ela não está aqui não no corredor. Vamos aguardar aqui uns minutinhos, tá? Para ela retornar. Vai casar a Stephanie. E o Stephanie. Ia ser o nome todo, né? Aí aqui é só vice de férias. Esse daqui é comigo, esse aqui é com você. Aqui também vamos ficar. Eu vou preencher essa aba. Falta é da mesma banca. Eu falta preencher. É a terceira, né? É. Eu não vou nem pedir para você assinar agora, né? Para Não, não, porque eu vou pegar tudo isso. Aí, for da parte, eu vou verificar. Está faltando eu assim. Então, tá bom. Nem precisa. Então, eu vou botar isso aqui. É do Stephanie de novo. Ah, que bom. A gente já fala com ela. Sim, da banca de amanhã, né? É, nem tem curso. A gente conversa com ela com todo mundo. Mas ficar até aqui amanhã de manhã. É, né? É. Não pode deixar essa necessidade aqui, não. Pois é. Vai ter que concordar. Ambas as partes concordar. Eu não esqueci esse negócio do. Eu esqueci desse diário de orientação. Peguei. Peguei com a Silvinha agora. Mais demais. E a gente está sabendo do parque presencialmente, está tudo bem. Porque muita coisa fica a gente perdida, né? Não, Sara, Larissa e companhia defenderem, eu vou finalizar. Minhas
Então vamos, né, pessoal? Milka voltou já aqui com o bolo. Depois cobrem a ela um pedaço, viu? Wilza, cobra um pedaço depois a Milka, viu? Para chegar aí. Aí tá certo. Então vamos lá. Olha, eu só tirar, fazer que tinha conta, só que não deu sorte que. Essa Milka. Bem, gente, então. Dá, não dá? Pensei nesse pra cá, né? Tá pra ver? Tá pra ver? Dá para ver. Bem, pessoal, então, a Yara. Então, estamos retomando aqui, né, agora já para dar um desfecho aqui definitivo, né, do momento aí de trabalho de conclusão de curso da Milka. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, tá certo? Não vou ler a folha como originalmente a gente faz, tá certo? Eu vou pular aqui algumas etapas e conduzir de maneira um tanto diferente, né? Então, Milka, antes de mais nada, eu queria muito agradecer a você por tudo, pela confiança, né, por ter me escolhido como professor orientador, por ter confiado em mim nessa missão aí. Eu acho que mesmo que a gente tenha algumas limitações e que a gente tenha encontrado algumas dificuldades, mas eu acho que a construção que a gente fez e até o próprio vínculo que a gente conseguiu construir nessas andanças todas, eu acho que foi muito positivo, tá certo? E eu queria realmente te agradecer muito por isso, tá certo? Eu acho que a gente sai daqui com esse vínculo muito bem construído e com outras construções muito bacanas, o que agregam aí memórias muito favoráveis, né, dessa caminhada toda aí, dessa jornada formativa. Eu queria também parabenizar você já de agora, né, porque eu sei que o seu caminho não foi fácil, né, eu conheço um pouco da sua história, conheço a história da sua luta diária, né, dos seus trabalhos, do quanto isso se intensificou de um tempo para cá, né, não foi brincadeira, o seu tempo ficou muito curto e você tentando conciliar de todo jeito, essa reta final realmente foi muito corrida, enfim, então assim, eu reconheço tudo isso, né, como seu orientador, como pessoa que esteve perto de você nesse momento aí, Carolzinha certamente reconhece também, né, pela caminhada que ela fez junto a você também, pelo menos por uma parte da sua vida aqui acadêmica, enfim, e por toda essa insistência, minha amiga, é sério, eu fico, para mim você é um grande modelo, né? Modelo de mulher, de mãe, né? De pessoa no mundo, que faz realmente a diferença. Então, eu queria muito te agradecer por isso, né? Porque a contrapartida que você dá para a gente é algo realmente gigantesco, tá certo? Bem, então, pessoal, não vou aqui me alongar mais, tá certo? A gente já passou realmente da hora já. Bem, Milka, a banca chegou então ao veredito, né? Professor Wilson, professora Carol, estabeleceu uma nota aí em relação a que você conseguiu construir em termos de trabalho escrito, como também em termos de apresentação oral. Então, a decisão final da banca foi de aprovação, tá certo? Então, você está aprovada. A nota estabelecida para a apresentação oral foi 9,5 e a nota estabelecida para o trabalho escrito foi 8, 8,5. Vai passar. Mas, é, mas realmente, ai, finalmente, meu Deus, nem acredito. Voltar para terminar esse curso. Meu Deus, eu já posso chorar, né? Além de eu acreditar muito que a gente tem que fazer diferença na sociedade,
eu comecei também com o romantismo da maternidade, né? De que minha filha precisava ter orgulho de mim. Não sei se ela está ligando nessa cidade, ninguém nem sabe. Mas eu queria que ela tivesse orgulho de mim e eu não queria dar para trás de jeito nenhum. Mas ao longo do tempo eu fui entendendo que eu também não precisava ser a mãe forte enfim, todas essas coisas que ensinam para a gente, né, da maternidade. E uma das coisas que fizeram com que a minha filha não ficasse morando comigo é porque eu trabalhava muito. E eu não podia prejudicar a Maria Eduarda de passar os apertos que eu estava passando, porque ela não precisava. A família do pai dela vive bem, graças a Deus e tudo. Mas eu quero não só fazer a diferença, né, na sociedade, como eu quero que ela também siga esse exemplo de não ser apenas uma pessoa no mundo, não ser inútil no mundo. Do jeitinho dela, ela faça a diferença por ela e por outras pessoas. Eu escolhi psicologia porque eu sabia que eu precisava dessa compreensão do ser, e a psicologia traz esse respaldo. E às vezes que eu precisei parar, não foi desistir, acho que foi uma das maiores dores, assim, para mim, porque eu me desorganizei financeiramente, aquela coisa toda, mas consegui, né? Como eu sempre falo, vamos focar na solução, porque o problema a gente já sabe, e é daqui para frente. E aí eu queria saber se eu já posso dizer, sou psicóloga, eu tenho que esperar a colação de grau. Não, já posso. Eu falo que eu sou semi-psicóloga, não, né, minha gente? Eu falo, sou psicóloga. E vou fazer só um agradecimento assim para a galera que está aí. Eu não sei se a minha mãe ainda está aí com a gente. Mãe, muito obrigada aí. Eu sei toda a dificuldade que você passou de não poder me criar, mas esse material tem muito a ver. Minha irmã também está, aquela pequena sereia que está ali. Mas esse material, mãe, você tem muito aqui, tá? Fique sabendo disso. Eu te amo muito. E, como diz no The Voice Brasil, esse troféu é nosso. E é isso. Muito obrigada por toda a liberdade que você me deu, por todas as vezes que eu tive dúvida, de quando eu tive minha primeira relação sexual e você ficou toda feliz, gritando para todo mundo ouvir, eu morta. Mas obrigada por você ser quem é, e você, voinha, e todo mundo fazer parte. Não sei se minha família de Garanhuns está aí, mas se o povo de Garanhuns estiver aí, minha família que me acolheu, me adotou, me deu todo o amor, me deu toda a educação, vocês também fazem parte disso, e muito obrigada por tudo. E o Wilson, valeu aí por também ter me adotado, viu? Porque no momento que eu mais precisei, a Wilson me colocou na casa dela, e ela sabia, assim, que eu tinha que escolher entre ter a faculdade e ter onde morar. Então, a Wilson foi quem me acolheu para eu também poder estudar. Então, assim, eu devo muito à Wilson. Então, é isso. E as demais pessoas, eu não consigo enxergar quem está aqui, e é isso. Obrigada. Sem mais delongas. Gilmara, obrigada por você estar sempre do meu lado, amiga, me ajudando a tornar o meu trabalho acessível. E chamem a Gilmara, viu, gente, para tornar o trabalho da psicologia tudo acessível. Oi, mãe. Fale, mãe, que a gente quer comer bolo. Esse bolo é daqui, viu, gente? Toda vez eu venho comer esse bolo aqui. Oi? Ai, meu Deus. Mãe? Mãe, vai ter que desligar. Não, parabéns, meu bem, parabéns, eu tô aqui emocionada, viu? Porque eu sei quanto foi a luta, quanto foi difícil, eu sei, estou muito feliz, e nós estamos muito felizes por essa sua conquista, e obrigada aos professores, e tem muita coisa mesmo que precisa ser melhorada. E na educação, em tudo, mas eu estou muito feliz pela sua conclusão dos seus estudos, pelo esforço e por tudo que você é. As pessoas não sabem a dificuldade, quando tem aquela dificuldade, quanto foi a dificuldade, quanto você teve que abrir mão das coisas, quanto a família da gente teve que abrir mão de tanta coisa. Mas, acima de tudo, a educação é tão importante, tão importante. E
modifica muita coisa na vida da pessoa para não se tornar um círculo vicioso, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um círculo vicioso da falta de educação, a falta de conhecimento. E eu estou muito feliz. Obrigada. Ô, Samir. Obrigada, mulher. A gente chora mais tarde. Te amo, Luísa, você chegou agora, a gente acabou de encerrar, mas muito obrigada por você ter chegado, viu, amiga? Te amo. Obrigada, minha gente. Desculpa aí. Terminou? Terminou. Ela tá na sala, hein?